Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar. O Vasco viaja hoje para Porto Alegre, onde no domingo encara a equipe do Internacional, jogo importantíssimo, jogo decisivo. O Vasco numa crise tremenda, muita pressão, uma semana que foi muito quente, né? Com torcida no CT, com muitos protestos das torcidas do Vasco da Gama. E bom, eu sei que eu já disse isso aqui outras vezes, mas acredito eu que caso o Vasco não vença, né, a equipe do Internacional, vai ficar muito difícil a permanência do Maurício Barbieri. Por mais que ele tenha a confiança do grupo ali, a pressão está muito grande e mais uma derrota, enfim, vai ser difícil de segurar o treinador. Vamos falar aqui sobre tudo isso, né? O Vasco que vai ter mudanças aí na equipe para esse jogo contra o Internacional. Pode ter a entrada do jovem Ryan ali no time titular. Não se surpreenda se isso acontecer. 5 jogadores foram, de certa forma, barrados aí da lista de relacionados. Enfim, muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começa esse vídeo aqui falando do aplicativo OneFootball, que você pode baixar de forma gratuita no link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá no OneFootball você tem todas as informações sobre o Campeonato Brasileiro, tabela completa, próximos jogos, com horário, tudo direitinho. E é o seguinte, cara, acabou o jogo no OneFootball, imediatamente já tem os melhores momentos lá, com o vídeo em alta definição, para você acompanhar os jogos, para você acompanhar os gols, enfim, tudo na palma da sua mão e completamente de graça. Você não tem que pagar nada para baixar o OneFootball, basta vir aqui na descrição desse vídeo, ou então no QR Code que está aí aparecendo na sua tela. Bom, vamos falar aqui de Vasco. Nessa semana foi muito movimentada, muito tensa, né? Acho que essa é a palavra, uma semana muito tensa, uma semana que começou com o Vasco sendo goleado pelo Flamengo por 4-1 no estádio do Maracanã, uma partida humilhante, né? Onde o Vasco foi completamente dominado pela equipe do Flamengo em ritmo de treino. Todo mundo achou que essa partida, essa goleada, iria resultar na demissão do treinador Maurício Barbieri, mas não foi isso que aconteceu. Maurício Barbieri continuou, foi mantido pela direção da Vasco da Gama SAF, e isso causou muita revolta, né, nos torcedores. A torcida iria fazer um protesto em frente à sede administrativa da Vasco da Gama SAF. Porém, a Vasco da Gama SAF deu home office para todos os funcionários. Isso acabou fazendo com que os torcedores mudassem, né, o local do protesto e foram até o CT para cobrar dos jogadores, comissão técnica e também da direção de futebol do Vasco da Gama. Bom, semana foi complicada, foi tensa e teremos aí muitas mudanças no time do Vasco para esse deadline de Maurício Barbieri contra o Internacional. Primeiro, a gente fala aqui sobre Paulo Brax, né? A informação que também surgiu durante a semana é que a intenção do diretor de futebol do Vasco é fazer 6 contratações nessa janela de transferências que vai abrir no próximo dia 3 de julho. O Vasco deve buscar um volante, um meia e um atacante de lado de campo para o time titular. Essas 3 contratações de jogadores nível titular absoluto, né? Essa é a informação que a gente tem. E mais 3 jogadores que viriam ali para brigar por posição. Eu, sinceramente, ainda acho pouco, tá? Acho que o Vasco tinha que trazer pelo menos 5 jogadores para o time titular. O Vasco precisa reformular esse time titular. O time é muito jovem, tem que trazer mais jogadores experientes também para o time do Vasco da Gama. Vamos aguardar, né? A janela de transferências vai abrir no início do próximo mês, né? No mês de julho. E agora, a gente fala aqui sobre a partida contra o Internacional e alguns jogadores que foram colocados na geladeira, né? Informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Esses 5 jogadores foram aí, entre aspas, né, barrados de certa forma. Vão ficar um tempinho fora da lista ali de relacionados do Vasco da Gama. São eles: o zagueiro Robson, o atacante Juan Cruz, o atacante Egnaldo, o meia Rodrigo e o meia Galarza. Esses 5 jogadores vão entrar aí numa espécie de geladeira no Vasco e vão ficar um tempinho fora aí da lista de relacionados, fora dos jogos, para dar uma esfriada, né? Já que
eles estão bem queimados, vamos dizer assim, com a torcida do Vasco, né, sendo bastante criticados aí pelos torcedores, então até para dar uma limpada na barra, né, para dar uma diminuída aí na pressão em cima desses jogadores, eles vão ficar um tempinho aí afastados. A verdade é que, acho que tirando o Ignaldo, os outros a gente já pode dizer que, cara, não serve, né? Cara, Robson e Juan Cruz foram duas contratações inexplicáveis do diretor de futebol Paulo Brax, dois jogadores que vieram, mas que não vão ser úteis para o Vasco nessa temporada. Mas fica aí a informação do canal Atenção Vascaínos, que esses 5 jogadores serão colocados aí na geladeira, né, pelo treinador Maurício Barbieri. Mais uma mudança aí que pode acontecer para esse jogo contra o Internacional é a entrada do atacante Ryan. Ryan que ainda é muito jovem, né? Ryan ainda tem idade para jogar no Sub-17 do Vasco, né? Um garoto muito jovem que é tido como uma promessa. Real Madrid já está de olho, vai se tornar um grande jogador do futebol, com toda certeza. E já existe a possibilidade dele participar desse jogo aí contra o Internacional. O Pedro Raul também está numa fase horrível, né? Não marca gol há mais de um mês. E a informação do canal Atenção Vascaínos é que o Ryan pode até começar como titular essa partida contra o Internacional. Eu, sinceramente, não colocaria o Ryan agora, de início, né? Começando como titular. Levaria ele para o banco de reservas e colocaria no decorrer da partida. Mas, cara, como o Pedro Raul também não tá ajudando em nada, não tá agregando em nada, talvez tire o Pedro Raul, bota o moleque, pelo menos eu tenho certeza que o moleque vai ter disposição para correr, para brigar, para se entregar nas jogadas, para tentar fazer alguma coisa diferente. A postura também anêmica do Pedro Raul em campo é uma coisa que incomoda bastante o torcedor vascaíno. Quem está fora desse jogo contra o Internacional é Andrei Santos, né? Existia a possibilidade do Andrei jogar, mas ele realmente voltou com um desconforto depois lá do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira e não deve realmente jogar contra o Internacional. Marlon Gomes está confirmado e deve ser o titular. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, eu vou colocar mais uma vez Edmundo falando sobre Vasco da Gama, né? Edmundo é mais um que está muito incomodado com o fato de ter muito flamenguista hoje dentro do Vasco, né? Tem muito flamenguista em vários pontos ali do futebol do Vasco da Gama, dando pitaco, em cargos grandes também, e tá faltando gente vascaína, gente que entende de Vasco da Gama dentro do futebol do Vasco hoje. O Edmundo fez uma sugestão. Felipe, por que não Felipe no departamento de futebol do Vasco? Confira. Enfim, é difícil. O Vasco não tem hábito, né? Em todos os clubes, você fala, vai lá no Cruzeiro, tem uns 10 ex-jogadores, vai em outros times, tem outros tantos. A única coisa que eu gostaria hoje de pedir a essa galera que está lá no Vasco era que tivesse o Felipe ali como auxiliar técnico permanente, sendo preparado para ser o técnico do Vasco no futuro. Primeiro, porque ele tem competência. Segundo, porque ele é um dos maiores vencedores com a camisa do Vasco. É o maior, Ed. É o maior número de títulos do Vasco e é apaixonado pelo clube. E ele é dessa profissão, né? No meu caso, eu teria que ser o comentarista da Vasco TV. Você acha que o Felipe iria, ou Edmundo? Eu acho que num projeto iria, entendeu? Muita gente fala aqui, Pedrosa, que botaria ele como técnico agora. Eu não sei se é o caso. A experiência dele ainda é pequena, mas a capacidade é muito grande. Eu posso atestar isso. Eu acompanho ele no Bangu. Bangu não dá alimentação, é salário mínimo. Os amigos é que ajudam para o Bangu concentrar quando tem um jogo grande. Vai jogar contra o Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que é a oportunidade, jogo da TV, né, de aparecer. A gente que ajuda para botar num hotelzinho pequeno lá em Bangu mesmo, ou ali na Zona Oeste. Enfim, os amigos, quem está próximo, sabe da dificuldade e da capacidade dele. Então, eu acho que teria que ser uma coisa de, como é que eu diria, espontânea, não de pressão por esse momento, entendeu? Botar só ele lá para tapar o sol com a peneira. Mas acho que é lógico que ele adoraria. Ele adoraria, porque ele é apaixonado pelo clube. Quem viveu uma história, uma vida dentro do clube, é louco para voltar. Não tem a menor dúvida. Mas, enfim,
isso é o que eu penso. Isso não precisa ser uma verdade absoluta. Mas afastar os ídolos do clube, como os últimos dirigentes fizeram nos últimos anos, para mim é muito injusto. E aí, concorda com o Edmundo? Felipe no Vasco teria vaga? Seria importante? Felipe é o maior vencedor da história do Vasco, né? Não deixa de ser um nome interessante. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.